Olá, boa tarde. Eu chamo-me Leonildo Pascoal e sou fundador da Sucesso Premium. Nos últimos anos, eu tenho me dedicado em trabalhar com jovens e orientá-los na direção certa para a construção de um futuro brilhante. Eu hoje quero falar-vos sobre como construir um futuro brilhante, que é um programa da Sucesso Premium Academy, propriamente o nosso programa Futuro Premium, que consiste na orientação dos jovens em direção à construção de um futuro brilhante. Então, este é um guia de orientação para a construção do futuro brilhante. Antes de entrarmos propriamente para o nosso programa, gostaria que dessem uma olhada, não é, para terem ideia do que nós já temos feito com os jovens, porque na verdade são 5 anos propriamente que nós estamos a nos dedicar a orientar os jovens. Temos feito um trabalho muito grande com os jovens, que inclui palestras e treinamentos para os jovens nas escolas, nas igrejas, em sessões privadas. E este tem sido o nosso trabalho ao longo dos anos. Já tivemos em mais de 50 instituições, em mais de 50 instituições nesses últimos 5 anos. Pois, então, fruto desta interação que nós tivemos ao longo desse tempo todo com os jovens, também das perguntas que os jovens foram fazendo, principalmente no privado, não é? Nós desenvolvemos esse programa, porque há muitas perguntas que ficavam sem respostas para os jovens nas palestras, nos treinamentos, e havia necessidade de fazer algo que focasse especificamente nesta vertente, como é que eles podem fazer esta caminhada. Então, este programa também é fruto do meu entendimento sobre o que é a vida e como nós podemos realmente trilhar ou caminhar em direção à construção de um futuro brilhante. Eu entendo que a vida é feita de regras, a vida é feita de regras e quando nós não entendemos as regras da vida, nós literalmente levamos um cartão vermelho da vida. Todas as vezes que nós tentamos fazer algo, todas as vezes que nós tentamos caminhar em direção a algo, mas não conhecemos as regras que norteiam este caminho ou esta coisa que nós queremos fazer, nós acabamos por levar um cartão vermelho, daí os repetidos insucessos e fracassos nas coisas que nós propomos a fazer. Então, a melhor forma de evitar esses fracassos e insucessos é exatamente possuir um mapa que contém as regras da vida. É isso que nós queremos fornecer neste treinamento. Então, nós vamos fornecer 5 regras, que vamos chamar aqui 5 princípios, que são as regras que vão nortear a construção de um futuro brilhante. Lembrando que existem inúmeras regras, inúmeros princípios, desde a lei da causa e efeito, desde a lei da atração, a lei da vibração, o mentalismo. Existem muitos princípios, existem muitas leis, sejam elas leis universais, sejam leis naturais, leis. Há muitas leis físicas e não só. Existem muitas leis, mas o que nós queremos aqui é fazer recurso a 5 leis ou princípios que podem servir como base para a construção desse futuro brilhante. Eu fiz uso de muitas dessas leis, inclusive a lei da atração, e muitas das vezes o falso entendimento destas leis acaba nos enrolando mais, acaba fazendo com que a nossa caminhada em direção ao futuro seja mais confusa ainda. Então, nós precisamos de balizas firmes e seguras, e essas 5 leis serão essas balizas que nós realmente precisamos para construir um futuro brilhante. Então, elas são a primeira, que é o propósito, não é? O princípio do propósito. Segundo, que é o princípio da expansão. Depois nós temos o princípio da semeadura.
Em quarto lugar, nós temos o princípio do foco e em quinto, nós temos o princípio da associação. O primeiro princípio, que é o princípio do propósito, nós vamos chamá-lo aqui de propósito definido, para diferenciar dos outros tipos de propósito e porque queremos ser mais precisos na nossa abordagem. Então, o nosso primeiro princípio chama-se propósito definido. O que é que exatamente acontece nos dias de hoje para nós entendermos e contextualizarmos a ausência de propósito que tem causado na sociedade? Bem, nós podemos ver que a falta de propósito tem gerado um nível muito grande de depressão. Tem gerado também um nível elevado de suicídio. O número de drogas, o consumo excessivo de drogas tem aumentado consideravelmente. Os jovens estão envolvidos com roubos e crimes violentos numa ordem de 95% dos crimes. E estima-se que os jovens terão muitos problemas nos lares devido à falta de inteligência emocional, coeficiente de inteligência ou inteligência de adversidade, melhor dizendo. Então, nós vamos ver que a juventude está a passar por problemas seríssimos e vai encontrar ainda mais dificuldades, porque, na verdade, o propósito tem faltado nos nossos jovens. E por isso é que é uma frase bíblica que diz que sem visão o povo perece. Justamente porque sem esta visão, sem este propósito, nós escolhemos vários caminhos, trilhamos vários caminhos, e muitos desses caminhos só nos tornam ainda mais confusos e não nos levam a lugar nenhum. Então, daí a importância do propósito. Podemos entender o propósito de duas maneiras. A primeira maneira, como a intenção de realizar algo. Quando nos propomos a realizar alguma coisa, vamos chamar a isso de propósito. E a segunda maneira de entendermos o propósito é como a intenção de atingir o objetivo final ou a aspiração desejada. Então, aqui nós vamos colocar o propósito como algo que vai ser alcançado mais a longo prazo do que propriamente a curto prazo. Então, essas são as duas maneiras que nós temos de entender o propósito. E vamos também perceber que sem propósito, principalmente um propósito definido, nós podemos experimentar uma sensação de vazio existencial. A logoterapia, que é a ciência que estuda o sentido da vida, fala-nos muito sobre isto. O vazio existencial é aquela sensação que nós temos, sentimos no coração, como se houvesse mesmo um vazio, a vida não faz sentido, nós não estamos a trilhar caminho nenhum seguro, não estamos a caminhar em direção a nenhum porto seguro e sentimos aquele vazio, nada preenche esse vazio. É justamente a falta de propósito que nos dá essa sensação de vazio existencial. E quando nós experimentamos esse vazio existencial, às vezes a forma mais fácil que a gente tem de tapar é cobrir com algumas coisas que são conhecidas como falso caminho. Por exemplo, nós tentamos cobrir com drogas, tentamos cobrir com uso excessivo e abusivo de bebidas alcoólicas, tentamos cobrir com um comportamento desregrado ou mesmo uso abusivo de que é que eu posso dizer, substâncias tóxicas de modo geral. Então, nós vamos perceber que para remediar este vazio existencial que existe, nós tentamos tapar o sol com a peneira. Mas isto é um falso caminho, porque nos deixa ainda mais confusos e nos coloca numa posição em que não vamos a lugar nenhum. Daí que muitos experimentam constantemente uma sensação de indecisão. Não sabem se vão para a esquerda, se vão para a direita, ora querem isso, ora querem aquilo, e ficam perdidos, ficam a dar voltas sem sair de lugar nenhum, por causa deste vazio existencial e desses falsos caminhos que eles usam para cobrir o vazio existencial. Então isso nos dá a sensação de uma vida acidental. Para termos ideia de que existe uma vida que é
propositada e uma vida que é acidentada, onde quase tudo na nossa vida acontece por acidente. Nós não temos o controle da nossa vida e tudo acontece por acidente. Então, a falta de propósito também nos dá isso, uma vida acidental. E pior ainda é a sensação de falsa liberdade que a gente adquire. Nós pensamos que temos liberdade, que somos livres, mas no fundo não somos livres. Nós estamos presos numa matrix que é mental, não vamos aqui fazer menção a teorias de conspiração, mas uma matrix que é propriamente mental. A nossa mente está aprisionada e nós, para suprir este vazio, colocarmos-nos num caminho, a gente geralmente adere a alguns elementos ou algumas coisas que tapam superficialmente este vazio, que dão esta sensação de falsa liberdade. Por exemplo, temos a questão das correrias que as pessoas têm para os carros de luxo, para o dinheiro, para os telefones de marcas, tudo isso que as pessoas buscam desesperadamente revela o quanto elas vivem esta falsa liberdade, ou quanto elas experimentam essa falsa liberdade. Porque é falsa, porque elas tentam tapar algo que pertence ao íntimo delas com coisas superficiais. E por isso é que elas não vão ao lado nenhum e cada vez sentem-se mais vazias, mesmo estando ladeadas de pessoas ou de muitas coisas, o vazio continua sempre. Então, o primeiro princípio que precisamos é exatamente este, o princípio do propósito. Precisamos ter um propósito definido quando estamos a caminhar, porque sem propósito nós vamos dar muitas voltas na vida e podemos não chegar a lugar nenhum. O segundo propósito o segundo princípio, desculpem, é o princípio da expansão. O princípio da expansão faz menção que para a gente ter mais, a gente precisa ser mais. O que é exatamente esse ter e o que é exatamente esse ser? Ok, nós temos que perceber que o ser antecede o ter. Se nós quisermos ter mais coisas, necessariamente nós precisamos primeiro ser alguma coisa. Estamos a falar do campo material e o campo mental ou espiritual. Antes mesmo das coisas acontecerem no plano material, elas acontecem no plano mental e no plano espiritual. Daí que nós precisamos trabalhar o ser, que está relacionado com os pensamentos, os programas que nós temos. Então, nós precisamos, antes de fazer as coisas, para ter primeiro ser, ou seja, primeiro trabalhar em nós. Então, a expansão é isso. Quanto mais nós trabalhamos em nós mesmos, quanto mais nós expandimos os nossos limites mentais, mais nós alcançaremos ou teremos coisas. Então, para ter mais, a gente precisa ter mais. E ao construir um futuro brilhante, nós precisamos ter menção ou consciência que o futuro constrói-se de duas maneiras. Primeiro, a fase de preparação e depois a fase de exposição. Imaginemos alguém que quer ser cantor. Geralmente, quando as pessoas têm um pensamento como este, eu quero ser cantor, a primeira coisa que lhes vem à cabeça é: eu vou abrir um canal no YouTube, vou abrir uma conta no TikTok e vou me pôr a cantar. Ok, certo. Mas temos que ter consciência que isso é exposição apenas. Nós precisamos de preparação. A pessoa já se perguntou quão boa ela é ao cantar? Já se perguntou se ela tem as técnicas necessárias para ser um cantor de excelência, não apenas um cantor qualquer? Então, a preparação antecede a exposição. E ao construirmos um futuro brilhante, nós temos que, antes mesmo de nos expor, analisar todos os componentes que estão relacionados com a preparação, se ela foi bem feita, se não, como fazê-la da melhor forma, para termos uma exposição adequada e não apenas por questões de querer ser famoso ou aparecer. Então, precisamos prepararmos para ter mais, sendo para ter nesse caso.
Por isso é que John Maxwell nos diz que você não pode viver além dos seus limites de crescimento. Então, nós temos que ter consciência que o nosso limite de crescimento vai ditar os resultados que nós alcançamos na vida. Tudo que nós quisermos ter na vida vai ser limitado pela nossa expansão mental. Até onde a nossa mentalidade chega. Se a nossa mentalidade só vai a 500 ou a 50 quilômetros por hora, então todos os resultados que nós conseguimos vão estar limitados a 50 quilômetros por hora. Mas se a nossa mentalidade estiver a 120 ou a 200 por hora, então tudo que nós conseguirmos na vida vai atingir a meta ou limite de 200 quilômetros por hora. Então nós precisamos esticar os nossos limites de crescimentos, precisamos expandir os nossos limites se nós quisermos ter mais. E aqui estão algumas consequências, algumas consequências perigosas, nesse caso diria eu, que temos assistido também no comportamento dos jovens hoje em dia, por se negarem a expandirem o ser. Ou seja, por se negarem a fazer esse processo de crescimento, muitos jovens têm sido vítimas fáceis de esquemas e não só. Vítimas fáceis, estamos a falar de. Nós temos assistido todo tipo de esquemas hoje na internet e não só. E as pessoas, por questões de não terem os limites mentais expandidos, elas cedem com muita facilidade ou caem com muita facilidade nesses esquemas. São mesmo vítimas fáceis. E aqui nós vamos ver que elas também se tornam manipuláveis com facilidade. Por isso é que aparece alguém e vai dizer, olha, eu tenho esta fórmula para você ficar rico da noite para o dia, e as pessoas vão a correr. Aparece um palestrante que diz, olha, eu tenho a fórmula do sucesso, em 24 horas você está com tudo na mão, você se tornou famoso e tudo mais, e as pessoas vão a correr. Aparece youtubers a dizerem, olha, fique rico da noite para o dia, ganhe milhões da noite para o dia, e as pessoas vão logo a correr. Então as pessoas se tornam facilmente manipuláveis. E uma das coisas que está relacionada com isso tem a ver com o que Augusto Cury detalhou no seu livro, onde fala sobre herdeiros e sucessores. Nós nos tornamos herdeiros, adquirimos o espírito de herdeiros, aqueles que esperam receber tudo. E quando nós assim procedemos, nós estamos a condicionar exatamente o facto de nós sermos autores da nossa própria história. Porque esse espírito de herdeiro nos torna incapazes de assumirmos a responsabilidade pela nossa vida. E é ali onde nós aderimos à lei do menor esforço. Tudo para nós tem que chegar com o menor esforço possível. Se haver um esquema na loteria, melhor. Se haver um esquema para ficar rico em 24 horas, melhor. Então a nossa vida é pautada por esses princípios. Nós queremos tudo com muita facilidade e o mais rápido possível. Então esse é o espírito de herdeiro, de fazer as coisas com a lei, usando a lei do menor esforço. E é ali também onde muitos de nós viram milagreiros. Cá em Angola nós assistimos o fenômeno das igrejas. Por que é que as pessoas procuram tanto as igrejas e estão ávidas pela teologia da prosperidade? Justamente por causa desse espírito de não, justamente por causa de não expandirem o ser, elas ganham esse espírito de vítima, de manipuláveis, de herdeiros que procuram tudo com menor esforço. Então, os milagres passam a ser uma tônica na vida dessas pessoas. Ou seja, as pessoas passam a procurar milagres em tudo quanto é canto. Se chegar um pastor e diz, olha, na minha igreja com esta oração você consegue emprego, as pessoas vão logo a correr. Então o espírito de milagreiro está presente nessas pessoas por causa desta fraca expansão do ser. E quando estamos a falar de expansão, estamos a falar principalmente a questão da mentalidade. A fraca
a consciência de que devo expandir os meus limites mentais. E quando isso não acontece, nós viramos reféns, nós viramos vítimas, nós nos tornamos facilmente manipuláveis, nós viramos milagreiros que esperam da noite para o dia que o seu problema seja resolvido, que esperam por soluções mágicas, ou mesmo que esperam por esquemas rápidos e fáceis para enriquecer. Então, esse é o espírito do herdeiro, é o espírito da vítima, do manipulável, que faz tudo com a lei do menor esforço, milagreiro. Então, isso é uma coisa que nós podemos evitar com a lei da expansão. Se dedicarmos tempo e esforço à lei da expansão, nós vamos certamente evitar cair neste grupo de pessoas que vive como milagreiros ou simplesmente herdeiros. Então, daí que entra a lei da semeadura. A lei da semeadura, o princípio da semeadura, que é o nosso terceiro princípio, diz que nós colhemos aquilo que plantamos, e isso até é bíblico. Nós colhemos aquilo que plantamos. Ok, o que acontece muitas das vezes, principalmente com os jovens, é que os jovens não sabem semear. Os jovens não sabem semear. Eles às vezes até podem querer ou tentam semear, mas a primeira coisa que fazem quando recebem a semente é comer a semente. Comer a semente aqui representa a característica que os jovens têm de não querer se dar o trabalho de arar a terra. E não arar a terra, muitas das vezes, nos coloca numa posição de perigo quando as adversidades chegam. Imaginem uma árvore que não tem raízes profundas. Quando chega a chuva, vocês podem entender e perceber que facilmente essa árvore vai ser arrastada, porque ela não tem raízes profundas. Então, o espírito que nós temos de querer tudo com facilidade, querer as coisas rápidas, nos leva a fazer as coisas com pressa, nos leva a querer comer a semente em vez de plantá-la. Ou seja, nós queremos o benefício imediato, não queremos pensar no longo prazo, somente no curto prazo. Se eu comer hoje a semente, matei a fome. Mas nos esquecemos que se eu plantar a semente, ela pode gerar frutos e muitos frutos, e não só uma vez, vai reproduzir ou produzir ao longo dos anos. Então, o não semear nos leva nesse caminho de ter raízes superficiais, que é um perigo muito grande quando as adversidades vêm. Por isso é que os suicídios estão em voga. Nós não temos resiliência, não temos resistência mental para lidar com as adversidades. Por isso tendemos a nos suicidar com facilidade também. Então precisamos de aprender a semear, aprender a ser semeadores. E isso implica paciência. Nós precisamos aprender a ser pacientes. Lembre-se da lei da gestação. Tudo precisa de um tempo para acontecer. E Warren Buffett tem uma frase excelente que diz que você não pode engravidar 9 mulheres e esperar ter um filho em um mês. Isso não dá certo, não é natural. Então, nós precisamos aprender a jogar com as leis até da natureza. Precisamos aprender a ser pacientes. Você plantou, mas pacientemente precisa aguardar pela colheita. Não espere plantar e colher do dia para a noite. Isso não é natural, não existe. Então, paciência é o que nos pede a lei da semeadura. Também nos pede para aprender a saber esperar. Não basta ser paciente, é preciso também saber esperar. Saber esperar, sem desespero, sem ânsia, sem desistência também, podemos aqui dizer, eu plantei, mas não está a acontecer, eu desisto. Não, precisamos saber esperar, tudo no seu tempo. E isso implica aprender a respeitar o processo. Tudo obedece a um processo. Você plantou, mas esta planta precisa primeiro germinar, ela precisa crescer, ela precisa dar folhas, precisa dar frutos, flores primeiro e depois frutos. Então, há um processo, há um passo a passo. E nós precisamos aprender a respeitar o processo. Não espere fazer um curso hoje e
amanhã mesmo conseguir já emprego. Pode acontecer, pode sim, mas as coisas precisam obedecer a um processo. Se você aprender a respeitar o processo, terás muitos êxitos na vida. Então, o nosso quarto princípio está relacionado com o foco. Nós precisamos aprender a ter foco. O princípio do foco é simples e ele diz que tudo que a gente foca, cresce e se expande. O que é exatamente isso? Tudo que a gente foca, cresce e se expande. A melhor forma de entendermos isso é olharmos para a parábola da cigarra e da formiga. Na parábola da cigarra e da formiga, que relata a história em que a cigarra eh, vivia brincando, cantando, divertindo-se, enquanto a formiga trabalhava incessantemente dia e noite, construindo o seu abrigo e também arranjando mantimentos. E aqui nós vamos ver, temos duas pessoas com estilos de vidas ou estilos de trabalho completamente diferentes. Então, para entendermos a lei do foco, nós temos que olhar para a filosofia da formiga. O que é que a formiga nos ensina propriamente, para nós entendermos o que é focar? Então, a filosofia da formiga, ela nos ensina a priorizar. Ou seja, tal como existe um tempo para tudo, há momentos para tudo. Por exemplo, se eu estiver em épocas de prova, é mais certo que em épocas de prova eu esteja a me preparar e não a de me divertir. Posso até me divertir, sim, mas é mais certo e ajudaria muito mais se eu me focasse em estudar e, terminando as provas, me focaria em divertir-me. Então, a prioridade é exatamente isso. Nós temos que saber o que priorizar. Se vamos priorizar no momento a diversão, se vamos priorizar no momento as farras, se vamos priorizar no momento o sacrifício, se vamos priorizar no momento o trabalho duro, então são tudo escolhas. E nós temos que ter consciência que essa prioridade que a gente dá às coisas nos leva ao fato de que há um preço para tudo. Mesmo para a diversão, há um preço. As escolhas que nós fazemos nos remetem a pagar um preço. Então, geralmente se diz que nós temos o preço a pagar pela dor do sacrifício ou pela dor do fracasso. E é uma escolha que a gente precisa fazer. Que preço a gente vai pagar? É aí onde entra o sacrifício. Nós precisamos aprender com a formiga o espírito de ter sacrifício ou fazer sacrifícios. A formiga trabalhava duro enquanto a cigarra brincava e cantava, porque ela entendia que aquele momento não era um momento de diversão, era um momento de sacrificar-se. Então ela sacrificava-se. Ela entendia que tenho que deixar a diversão de lado para neste momento somente trabalhar. E também, por outra, ela respeitava as estações. Havia um tempo que era o tempo certo para plantar e ela estava a trabalhar, e depois chegou o tempo de frio, que era o tempo de se abrigar, o tempo de colher os frutos dos mantimentos que ela arrecadou e tudo mais. Então, ela respeitou as estações, e esse princípio é importante, porque geralmente os jovens não sabem respeitar as estações. Os jovens às vezes trocam as estações. Eu tenho 15 anos, mas eu quero viver uma vida como quem já tem 30 anos, com total liberdade, fazendo tudo que posso fazer. Então, isso é uma violação ao princípio das estações. Eu tenho 20 anos, mas não quero trabalhar porque o que está na moda é ser milionário rápido e tudo mais, e depois quero pensar em aposentadoria. Mas como é que eu vou pensar numa aposentadoria grande, segura, boa, quando não me dei o trabalho de respeitar as estações? Quando eu tinha força para trabalhar, eu não trabalhei. Então, a formiga nos ensina isso. Nós precisamos aprender a filosofia da formiga. Precisamos aprender a priorizar, precisamos aprender
a pagar o preço, precisamos aprender a nos sacrificarmos e precisamos aprender a respeitar as estações. O último princípio é o princípio da associação, que sai são dos princípios mais graves se nós não cumprirmos na íntegra. O princípio da associação está relacionado com a frase que diz que você é a média das pessoas com quem mais convive. Ou seja, nós nos tornamos as pessoas com quem nós convivemos. Ou seja, nós adquirimos hábitos, características, mentalidade das pessoas com quem a gente passa mais tempo ou com quem a gente mais convive. Só para vocês terem uma ideia, não é? E acho que já ouviram a história do cientista Marconi. Marconi foi o cientista que estudou, não é, o princípio da transmissão da comunicação via ou sem fio, nesse caso, o princípio do éter. Penso ser este o princípio, se na memória não me falha. Então, ele, quando comunicou aos familiares e aos amigos que tinha descoberto um princípio para fazer com que as pessoas pudessem se comunicar sem fio, o que é que aconteceu com Marconi? Ele foi internado num hospital psiquiátrico. É uma história real. O cientista Marconi foi internado num hospital psiquiátrico justamente porque as pessoas com quem ele andava não estavam no mesmo nível de pensamento que ele, não entendiam o que é que o Marconi pensava, qual era o limite, o seu limite de expansão mental. Então, a primeira coisa que elas fizeram foi interná-lo num hospital psiquiátrico ou recomendar o seu internamento num hospital psiquiátrico. E é assim que todos os dias os sonhos das pessoas morrem. Aconteceu comigo e acontece quase todo mundo. Todos os dias tu tens uma ideia, tu tens um sonho, tu vais contar a alguém e esse alguém vai te dizer: não, 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 esquece, isso não vai dar certo contigo, você não é capaz. Por quê? Porque as pessoas só estão a provar que elas não são a companhia que a gente precisa para determinadas coisas. Por isso é que um dos meus palestrantes favoritos, Les Brown, diz que nós precisamos eh, precisamos exatamente ter vários tipos de ligações com as pessoas. Algumas pessoas servem apenas para conversa banal e barata, outras pessoas servem para conversas profundas e outras pessoas servem para contar sonhos, partilhar metas e por aí fora, porque nem todo mundo está preparado para entender os nossos sonhos, as nossas metas, e nem todo mundo fala a mesma linguagem. Então é extremamente importante nós vermos a questão das companhias. Por isso a Bíblia também ensina que as más companhias corrompem os bons costumes. Então nós precisamos ter muita atenção. E particularmente no nosso programa, nós conversamos com muitos jovens e já constatamos que muitos jovens aderiram às drogas, ao álcool, justamente por influência. Somente por influência. E isso é uma questão muito séria que as pessoas precisam exatamente rever e pensar a fundo. As pessoas com quem andamos têm o potencial para nos impulsionar ou mesmo para nos destruir. Então precisamos ter muita atenção ao princípio da associação. Com quem nós andamos? Quem são essas pessoas? Como é que elas pensam? Que visões de mundo elas têm? Se nós não tivermos atenção a essas coisas, os nossos sonhos ou mesmo o nosso futuro brilhante pode também ser interrompido. Então, nós precisamos ter atenção a isso, porque só assim nós vamos conseguir perceber que para ser ou para ter, nós precisamos ser primeiro. Então, há aqui algumas coisas que nós vamos ter se primeiro nós formos. Por isso é que para ser ou para ter, você precisa ser, não é? Então, se você atender-se a esses princípios, embora cinco, mas são fundamentais, dos milhares de princípios que existem, eu considero esses os cinco princípios
fundamentais que te podem nortear para a construção de um futuro brilhante. Se atender-se a esse princípio, você pode experimentar primeiro sucesso. E quando falamos de sucesso, é para diferenciar mesmo de ter dinheiro. Ter dinheiro é uma coisa, ser bem-sucedido é outra coisa, que também é diferente de prosperidade. Então, quando tu entenderes que sucesso é uma coisa, prosperidade é uma coisa, realização é outra, e ter dinheiro é outra coisa, ou mesmo riqueza é outra coisa, você vai facilmente perceber que o que você estava a buscar só vem através do propósito. Por isso é que se diz, nós experimentamos um tipo de sucesso diferente quando nós temos propósito. O nosso sucesso é completamente diferente, porque ele não é um sucesso que vem por questões externas, é mais um sucesso que vem pelo cumprimento de algo que o nosso ser emana ou que o nosso ser nos pede. Nós sentimos que temos uma missão, que queremos fazer algo e corremos atrás disso e conseguimos sucesso. Isso é o que gera realização. Por isso, Tony Robbins, eh, um dos maiores coaches do mundo, diz que sucesso sem realização é fracasso. Então, não basta só ter um carro bonito, não basta ter uma casa grande, não basta viajar. É preciso que o nosso sucesso seja acompanhado de realização, que eles costumam dizer que é o preenchimento. Exatamente, é aquele sucesso que preenche o interior, não apenas que nos dá uma sensação de prazer, mas preenche o nosso interior, preenche o nosso sentido de vida e preenche o vazio existencial. E isso também nos faz ter sabedoria, porque a sabedoria é fruto daquele processo de expansão que nós temos. Quando nós expandimos os nossos limites mentais, nós ganhamos sabedoria. Sabedoria é diferente de conhecimento e também é diferente de informação. Quanto mais quanto mais nós expandimos os nossos limites, mais sábios nos tornamos. E se lembrarem de Salomão, Salomão é do rei Salomão. O rei Salomão é mais conhecido pela sua sabedoria. Ou seja, quanto mais sábios nós formos, mais chances nós temos de sermos bem-sucedidos e de alcançarmos aquilo que nos propusermos a fazer, ou alcançar mesmo. Então, sabedoria vai vir com essa expansão mental. Quanto mais nós corremos atrás da melhoria, mais sábios nós nos tornamos. E quanto mais sábios nós nos tornamos, melhores escolhas nós fazemos. Melhores escolhas nós fazemos. E quanto melhores escolhas nós fazemos, mais chances de sermos assertivos naquilo que nós queremos temos. Então, a sabedoria é fruto desta expansão mental, deste crescimento. E também a gente encontra a família espiritual. Uma das coisas interessantes que eu aprendi sobre encontrar as oportunidades e pessoas certas é que, na verdade, há um tipo de oportunidades e pessoas que só entram na tua vida depois de você expandir os seus limites. Se vives muito no plano do físico, tu vais atrair muita gente também conectada ao campo físico, só liga as questões físicas, comer, beber, divertir-se, sexo e por aí fora. Mas se tu expandes os teus limites mentais, tu vais começar a atrair algumas pessoas que estão também muito mais ligadas para a área espiritual ou mental. E é daí que vem a questão da família espiritual. Tu começas a encontrar um tipo de família que parece que foi mesmo destinada para te ajudar a alcançar o teu propósito. Então, isto vem muito mais por conta dessa expansão mental. É algo que você não vai conseguir ver se não expandires a tua mente. Se continuares muito em questões físicas, se limitar no físico, no tenho, no faço, no tenho, no faço, no conquistei isso, conquistei aquilo, dificilmente tu vais conseguir enxergar que essas pessoas estão próximas de ti ou virão até ti. Porque tu precisas de olhos que a pessoa que está muito voltada para as questões materiais não tem. E somente essa expansão mental te dá essa possibilidade de ver pessoas
que têm um certo brilho, uma aura diferente a se aproximarem a ti. Então, tu só vais encontrar relacionamentos melhores, só vais encontrar amigos melhores, só vais encontrar parceiros, sócios melhores, à medida que tu fores expandindo a tua mente. Então, expandir a consciência, expandir a mente, vai te levar a encontrar esta tal família espiritual. E é interessante que você não vai experimentar também a verdadeira felicidade enquanto não expandir a mente. Uma das coisas interessantes que se aprende com os budistas é que, na verdade, felicidade não vem de conseguir coisas, mas vem de amar o que você já tem. E você não ama o que não tem, ou não vai amar o que tem, se não expandir a sua mente. Porque só quem expandiu a mente consegue dar valor às pequenas coisas, mesmo não tendo muito. Consegue dar valor ao canto do pássaro, consegue dar valor à brisa suave, consegue dar valor a uma chuva. Então, são coisas que só pessoas que expandem a mente conseguem perceber e dão valor a essas coisas, pequenas coisas. E é aí onde vem a verdadeira felicidade, que você não precisa de ter milhares ou milhões. Você precisa apenas amar o que já tem. Então, leva-nos também à teoria da felicidade, não é? Dos níveis de felicidade, que diz que nós temos a felicidade por prazer, felicidade por compromisso e por significado. E que a verdadeira felicidade só acontece quando nós vivemos com significado, ou seja, quando nós vivemos com um propósito. Enquanto não vivermos com propósito, tudo que nós vamos experimentar pode até ser satisfatório no momento, mas vamos voltar à questão do vazio existencial. É aquela coisa que a gente experimenta hoje, mas amanhã sente um vazio novamente. Justamente porque não vivemos com significado. E também há uma coisa interessante que a gente adquire ao fazer essa expansão, que é a vida premium. Se você já ouviu falar das 8 áreas da roda da vida, é exatamente isso a que me refiro. A vida premium realmente um prêmio que você só adquire depois de expandir a sua mente. Ou seja, conectar as áreas da roda da vida, a espiritualidade, a intelectualidade, a riqueza, o trabalho, a saúde, a família, o lazer, tudo isso a gente só conecta quando começa a expandir a nossa mente. Quando a gente começa a crescer. Então, os pontos começam a conectar-se. Então, esta é uma das coisas mais importantes que a gente pode ter em mente quando está a pretender construir um futuro brilhante ou mesmo fazer esta caminhada. É que nós só vamos alcançar o pleno quando decidirmos trilhar este caminho. Então, quero agora apresentar-vos o nosso programa Como Construir um Futuro Brilhante, não é? Para os interessados, nós estamos a dar esse programa em 3 formatos, por causa da experiência também que temos com as pessoas aderirem ou terem muita dificuldade em aderir ao programa, não é? Ou aos programas, aos treinamentos. E nós fizemos isso para ajudar mesmo as pessoas. Então fizemos de 3 formas, ou em 3 formatos. O primeiro formato, que é o formato do workshop, o segundo, que é de treinamento, e o terceiro, que é de mentoria. Então, nós teremos um treinamento online, que vai começar no dia 1 de julho, às 19 horas. Este vai ser o treinamento online. Começa no dia 1 de julho e o valor é de 45 mil kwanzas. Nós temos o workshop que vai ser no dia 2 de julho, será das 9 às 12 horas, durante 3 horas, não é? E será feito no Quilamba. E o valor é de 8 mil kwanzas. 8 mil kwanzas. E temos também, temos ainda o treinamento presencial, que será feito de 5 a 9 de julho, das 10 horas às 12 horas, também no Quilamba,
Lembrando que a nossa sede no Quilamba é um apartamento, então os lugares são limitados. Então, esse treinamento será apenas para 10 pessoas. Os interessados poderão fazer a sua inscrição, reservar o seu lugar, que nós estaremos apenas disponíveis para receber 10 pessoas para este treinamento, que vai durar uma semana, das 10 às 12 horas. Então, depois nós temos a mentoria, não é? A mentoria, que é um processo mais completo, abrange todos esses processos aqui mencionados, não é? Está no valor de 150 mil kwanzas, que no fundo é um acompanhamento personalizado. Então, aqui estão alguns benefícios para quem vai aderir ao programa. O primeiro benefício é acesso ao nosso grupo de desenvolvimento pessoal. Nós temos uma comunidade onde nos propusemos a crescer, e esta comunidade de desenvolvimento pessoal tem alguns objetivos, não é? O primeiro deles é expandir os limites mentais das pessoas. Por isso é que nós temos o clube de leitura, e as pessoas que fazerem parte do nosso programa terão acesso ao grupo de desenvolvimento pessoal, e segundo, terão acesso também ao clube de leitura Prêmio, que é um clube onde só partilhamos livros de desenvolvimento pessoal. E é interessante que neste clube você vai aprender o que ler, quando ler e por que ler. Eu sei que muita gente, quando vê livros, como eu também já fui assim, Quem Pensa Enriquece, Os Segredos da Mente Milionária, Pai Rico, Pai Pobre, e por aí fora, as pessoas querem ler de tudo, mas não, se nós queremos crescer, nós precisamos ter uma linearidade, nós precisamos ter uma linha sequencial, onde ler, onde começar, como ler e tudo mais. E o nosso clube de leitura serve exatamente para isso. Depois nós temos também as sessões particulares, mas isso para quem vai fazer treinamento, não é? Que é um benefício. E temos o acompanhamento personalizado, como já mencionei, que é para quem vai fazer a mentoria. Esses são alguns dos benefícios. Então, como construir um futuro brilhante está disponível. Aqui tendes os números do WhatsApp, não é? Para entrar em contato. Poderão fazer também a inscrição através de um link que vamos deixar aqui abaixo. Então, dia 1 acontece a abertura online. No dia 2 temos o workshop. Do dia 5 ao dia 7 nós temos o treinamento de segunda a sexta-feira. Então, esperamos por vós, reservem o vosso lugar. Gratidão por nos seguirem, gratidão por estarem conosco até aqui. Pedir também para não esquecerem de curtirem as nossas páginas e nos seguirem nas redes sociais. Obrigado.